Olá! Hoje o Mundo Político trata da relação hostil entre executivo e judiciário. Vamos rever fatos e buscar entender as intenções do presidente Jair Bolsonaro ao atacar as cortes superiores e colocar em dúvida sistematicamente o sistema eleitoral brasileiro. O que levou a esse conflito que envolve o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Discussão oportuna no momento em que é lido nas principais universidades do país o Manifesto pela Democracia, uma defesa do Estado Democrático de Direito. Eu vou conversar com o Rogério Arantes, ele é professor de Ciência Política da USP. Professor Rogério Arantes, muito obrigada por atender o Mundo Político. Prazer é todo meu. É um prazer novamente estar com você, Viviane. Professor, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral na próxima terça-feira e foi ao Palácio do Planalto, que é um rito, né, para convidar o presidente Jair Bolsonaro para a posse. Foi muito bem recebido e ouviu dele que o presidente diz que vai à posse na terça-feira. Bolsonaro diz que vai e faz, então, um movimento de distensão, digamos assim, não é, com o principal adversário dele no judiciário. Como é que você entende essa manifestação de Bolsonaro, essa atitude? Mais uma vez, compõe a ambiguidade, não é, do presidente na forma como ele lida com os três poderes e com o Poder Judiciário em particular, especialmente o STF, e nesse ano eleitoral, o TSE. Né? Eu falo de ambiguidade, Vivian, porque, de um lado, desde o início do seu governo, ele alimenta, né, as bandeiras autoritárias, ele flerta com a hipótese de ruptura democrática, ele apoiou e foi a manifestações que tinham nitidamente esse caráter, e, de outro lado, às vezes ele recua, faz gestos de que, na expressão que ele gosta de usar, ele está jogando e vai continuar jogando dentro das quatro linhas, que vai respeitar a Constituição, etc. e tal. Então, é difícil analisar o comportamento dele se você não colocar em perspectiva. E, colocando em perspectiva, o que você observa é sempre essa ambiguidade. Uma hora ele está agindo numa direção, outra hora ele está agindo noutra direção. Então, ter recebido o ministro Alexandre de Moraes, seu principal desafeto, como você bem apontou, nas cortes superiores, de maneira protocolar, e pelo que a gente soube bem, foram bem recebidos, tanto o Alexandre quanto o ministro Lewandowski, né? E resta ver se ele realmente vai à prometida posse na semana que vem, e se for, vai ser um gesto importante para o processo eleitoral, porque, de certo modo, ele vai estar reconhecendo, não é, a legitimidade da justiça eleitoral para conduzir o país até lá. Mas eu não vou arriscar meu palpite se ele realmente vai atender ao convite, porque pode ser que ele acorde virado para outra direção, que ele também pratica de tempos em tempos. Agora, professor, eu vou colocar de um outro jeito, que talvez a gente explore melhor essa questão. Moraes está à frente do inquérito dos atos antidemocráticos. À frente desse inquérito, ele incomodou muito Bolsonaro e os bolsonaristas e a família de Bolsonaro. Ele mandou prender bolsonaristas, ele ele bloqueou contas, não é? Enfim, ele criou alguns transtornos na vida dessas pessoas que participam de atos antidemocráticos, se manifestam nas redes e tal. Esses processos, esses inquéritos continuam, inclusive esse e outros inquéritos que envolvem Bolsonaro. Ano passado, Bolsonaro chegou a dizer, no 7 de setembro, que não obedeceria mais Moraes. O que leva Moraes ao Planalto, não é? Como eu mencionei, existe o rito, mas o que move
o ministro Moraes, representando naturalmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, o que move, o que faz ele agir dessa forma? Foi importante você resgatar o pano de fundo dessa visita, né? O pano de fundo começa pelo menos em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, você há de se lembrar, nós já tivemos um presidente que toma posse e ele opta por um governo minoritário no Congresso e diante das demais instituições. Ele não só incentiva, né, como autoriza o início das chamadas manifestações antidemocráticas, que elegem o Supremo Tribunal Federal como seu principal alvo, né? E não é por coincidência, Vivian, que isso acontece logo depois das eleições no primeiro ano de governo, porque foi uma estratégia tanto de colocar como possibilidade permanentemente aberta para o país uma ruptura da ordem democrática e o mergulho de volta no autoritarismo, né? Então, isso é uma coisa que foi alimentada desde o primeiro ano, e, de outro lado, ao mesmo tempo, garantir uma coesão da sua base eleitoral que pensa dessa maneira, né? Que flerta com essa hipótese de um governo realmente de força, autoritário, que passe por cima dos demais poderes e das instituições. O grande enigma do bolsonarismo, Vivian, é se a ameaça à ordem democrática é real ou se é apenas um estratagema eleitoral. E eu vou dizer para você, do meu ponto de vista, são as duas coisas, ao mesmo tempo, combinadas, em algumas conjunturas, uma se exacerba mais, em outra conjuntura, a outra toma o lugar, e só se a gente, então, combinar esses dois elementos e essa dupla estratégia do bolsonarismo, representada pelo presidente, é que a gente entende melhor a dinâmica dele e da sua relação, especialmente com o Supremo. Então, o que acontece? Quando eu digo que as duas coisas são reais, de fato, desde 19, grupos se organizaram para ações antidemocráticas no país. E o inquérito no Supremo Tribunal Federal identificou esses focos e tem monitorado esses focos desde então. Eles são reais. Se eles não fossem reais, não seria apenas o ministro Alexandre de Moraes, de maneira voluntarista, fazer oposição ao presidente e levar e estender esse conflito da forma como se estendeu por todo esse período. É importante lembrar que a Polícia Federal também está envolvida, que é ela que faz o trabalho de investigação. Exatamente. As decisões do ministro Moraes, elas estão calçadas, em primeiro lugar, pelos seus pares. Nenhum ministro do tribunal, exceto os mais recentes nomeados pelo próprio Bolsonaro, que levantaram um ruído ou outro a respeito desses inquéritos, nenhum outro ministro do STF falou contra a conduta do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, todos eles têm conhecimento dos fatos, sabem do risco que esses grupos antidemocráticos representam não só para o país, para as instituições, mas para as pessoas físicas desses ministros, cujas famílias e parentes e agregados, etc., se consideram em situação de ameaça, né, física. Então, tudo isso somado, né, ele tem o apoio dos pares para continuar presidindo e levando esses inquéritos de uma maneira, a meu juízo, até bastante equilibrada, bastante calibrada. Você vê que os inquéritos não se tornam peças mais graves e agravam o procedimento contra o presidente, mas, de outro lado, também eles não desaparecem, não são encerrados e continuam abertos e produzindo aí alguma dinâmica nessa relação entre o tribunal e o presidente. Então, é como se tivesse uma corda mesmo para manter firme e segurar o presidente para que ele mesmo não autorize que esses grupos e essas manifestações ganhem mais proporção do que já ganharam, né? Então, isso é um dado real. É bom lembrar, no 7 de setembro do ano passado, né, o clima era realmente de muita preocupação em relação ao que poderia se passar ali.
E ali se revelou toda a ambiguidade do presidente Bolsonaro em torno dessa matéria, né? Porque ele estimulou o quanto pôde, às vésperas do 7 de setembro, uma coisa nessa direção, e houve quem acreditasse que era um dia do golpe mesmo, né? E foram para a praça em Brasília, dos três poderes, e ameaçaram com caminhões entrar no Supremo Tribunal Federal. Qual foi a conduta do presidente diante disso? Então, se ele fosse um presidente realmente disposto a um golpe de Estado àquela altura, ele teria dito, vão em frente, né? E, no entanto, o que ele fez? Ele recuou, ligou para o líder dos caminhoneiros e falou, meu amigo, sinto muito, mas vou te deixar na chuva. Não era para você ter ido até onde você foi. Sai daí, recua, não é para ir adiante com essa história, né? E aí teve o episódio Michel Temer, que entrou, fez a carta, pôs em contato com Alexandre de Moraes, o presidente pediu desculpas ao país por ter exagerado na dose da ameaça autoritária, e a situação, então, ficou da forma como ficou, não resolvida, permanece aberta até hoje, aquela situação e aquele episódio não foram totalmente esclarecidos. E nós já estamos chegando ao outro 7 de setembro, né? Em que o presidente também, enfim, faz movimentos no sentido de aquecer aí o ambiente eleitoral, prometendo um dia de manifestações e tal, e os grupos bolsonaristas estão bastante animados com isso. Sim, ele está prometendo um revival do ano passado, mas no ano passado, Vivian, eu escrevi quando a maioria dos meus colegas estava realmente preocupada com a hipótese de golpe, né? Eu escrevi a respeito dizendo o seguinte, do meu ponto de vista, o 7 de setembro do ano passado, não esse que vai acontecer agora, é o primeiro grande comício eleitoral do bolsonarismo rumo a 2022. Então, se eu disse isso ano passado, quando as condições não eram ainda própria, o ambiente ainda não era de natureza eleitoral, né? Agora dizer isso é relativamente fácil, mas dizer isso no ano passado causou surpresa aqui entre os colegas. Mas a minha intuição, a intuição não, né? A gente é treinado para analisar o cenário, né? E digamos assim, no treinamento que eu disponho, eu avaliei do seguinte modo: nessa ambiguidade que ele alimenta, né, de por vezes estar apostando no autoritarismo, por vezes estar apostando no respeito às instituições, fundamentalmente o que o presidente quer é se manter no poder. Se ele quer se manter no poder, de fato, ele tem duas alternativas. Ele pode fazer isso pela força, fechando o regime e promovendo uma ruptura democrática, ou ganhando as eleições desse ano. Eu aposto muito mais na segunda hipótese do que na primeira. Então, já no ano passado, eu não apostava na hipótese de golpe por uma razão relativamente simples. Um golpe de Estado é algo que sai muito caro para quem pretende liderá-lo. Mais caro do que o dia em si, que exige, né, arregimentar forças para que você pratique o ato derradeiro de golpear a democracia. O grande problema de um golpe de Estado que visa introduzir um regime não democrático é o custo de manutenção da ordem autoritária que se instala ou que se quer instalar depois dele. O presidente Bolsonaro não reúne as mínimas condições para fazer isso. Ele não tem a menor condição política, econômica e institucional de introduzir uma ordem não democrática no país e dar sustentação a ela por longo prazo. Isso em 2019 ficou claro quando o Supremo, então, reagiu a essa tendência e colocou freio nesse processo. E veja, nós temos três poderes, não é? Então, sempre você tem que olhar, e o fiel da balança aí é, portanto, o Congresso, para que lado o Congresso pende nessas horas. Porque num jogo de 3 jogadores, se fechar 2-1, leva, né? E o Congresso, durante todo esse tempo, fechou muito mais com o Supremo do que com o presidente. Nessa questão dos autoritarismos, nessa questão das medidas
autoritárias ou das ameaças, não tenho a menor dúvida de que o Congresso representou um freio às expectativas do presidente, se é que ele teve alguma real, séria nessa direção. Então, enquanto o jogo está 2-1 contra ele não pode fazer nada. Mesmo ele tendo eventuais forças militares a favor dele? Nunca apresentou definitivamente essas cartas e teve chance para isso, né? Os militares tiveram chance para isso no 7 de setembro do ano passado. As chamadas polícias militares dos estados, que alguns afirmam que têm, né, então, hoje constituem um seio de apoio ao bolsonarismo muito forte, inclusive com essa tendência mais autoritária, também nunca se apresentou efetivamente. Então, assim, no Brasil, nós temos um sistema político, Viviane, você conhece muito bem, né? E esse sistema, inclusive, ele não só funcionou em 19, como durante a pandemia, é bom lembrar também o quanto o presidente permaneceu isolado durante toda a pandemia. Ele teve que inverter uma decisão do Supremo para usar como álibi para passar por todo aquele período numa condição minoritária e de completo isolamento, que foi pegar aquela decisão em que o Supremo disse que os governadores tinham autoridade para fazer política pública de combate à pandemia, e ele, de maneira muito ardilosa, pegou aquela decisão e disse: eu não posso fazer nada porque o Supremo disse que só quem pode fazer são os governadores. O que não era verdade, ele fez uma interpretação maldosa da decisão. Mas funcionou como álibi para ele passar a pandemia inteira de maneira muito isolada, né? Então, quem enfrentou a pandemia foram os governos estaduais, os governos municipais. A vacina, se não tivesse sido liderada pelo governador de São Paulo, teria demorado muito mais tempo ainda nas mãos do governo federal, uma história que todos conhecem. Então, nós temos um sistema político que, durante a era Bolsonaro, funcionou tanto para impedir as suas investidas contra a democracia, quanto até no terreno das políticas públicas para compensar a sua inércia. E agora, em ano eleitoral, ele está funcionando para trazer esse presidente ambíguo para o terreno das eleições. Então, é muito importante que o Bolsonaro, presidente, de fato, abrace a eleição de 2022 como o único meio possível para ele continuar na presidência da República, se reelegendo por meio dos votos dos cidadãos. Só para colaborar com essa ideia aí, você diria que, ao fazer esse movimento, ao ir até o ministro Moraes ir até lá, ele está, de uma certa forma, constrangendo o presidente a agir dessa forma? Eu não tenho... Como candidato à reeleição? Eu não tenho autorização para falar pelo ministro Alexandre Moraes, mas eu diria que, bom, para colocar nesses termos mais modestos, né? Eu penso como ele. Então, como é que ele pensa, se eu penso como ele? Ele vê no Bolsonaro essa figura ambígua. Ele vê no Bolsonaro um presidente que parece que, às vezes, está disposto a uma ruptura democrática, mas ele também vê um Bolsonaro que quer ganhar a reeleição. Então, qual é o papel de um ministro que está nessa condição absolutamente delicada, não é, de estar na presidência de inquéritos que envolvem o presidente e, a partir de agora, não é, comandando a eleição como juiz dessa grande disputa, se não fazer o papel de tentar trazer esse ator para o terreno da democracia, trazer esse ator para o terreno da disputa eleitoral e convencê-lo de que, se ele quer continuar no poder, que ele faça o caminho por aqui. Eu faria isso, e acredito que é o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo nesse momento. Ele tem que realmente usar dos momentos simbólicos, protocolares, para atrair o presidente para esse lugar, não é? E, nos bastidores, saiba que isso tem sido feito provavelmente o tempo todo. É muito melhor para todos nós, para o Alexandre, para o STF, para o TSE, para o país e para a democracia, que o presidente dispute as eleições, não é? E que ele tente se manter por lá, por essa via. Qualquer outro caminho seria desastroso, né, para o país e para todos nós. Agora, então, em suma,
Diga, por favor. Não, não, conclua, professor, depois eu digo. Então, em suma, não acredito na hipótese de golpe, nunca acreditei. Não é? O golpe é uma coisa muito cara e muito difícil de sustentar depois dele, uma ordem que não seja democrática. Bolsonaro não reúne as menores condições para iniciar uma empreitada como essa. Por que ele então flerta às vezes com esse caminho e estimula, né, os seus a pensarem que isso talvez fosse possível? É uma estratégia de mobilização, né? Mobilização permanente. Ele faz isso desde que tomou posse, desde o primeiro dia, né? É uma estratégia, portanto, de mobilização permanente. Mas na democracia, se essa mobilização não resulta em votos nas eleições, não há outro caminho para se traduzir em força efetiva, né? E eu acho que ele, de fato, adernou para o caminho eleitoral quando, na virada da primeira metade do governo para a segunda, ele fez um acordo com o Centrão no Congresso, praticamente entregou seu governo a esse agrupamento político, que desde então governa, e governa, sobretudo, se você bem observar, por meio de emendamento constitucional. O emendamento constitucional no Brasil, ele aumentou absurdamente durante o governo Bolsonaro, não por êxito do presidente, mas porque o Congresso sabe que quando ele legisla por emendamento constitucional, o próprio presidente não pode vetar suas medidas, porque emenda não vai à sanção presidencial, e o Supremo Tribunal Federal, a não ser que veja uma inconstitucionalidade que ofenda a cláusula pétrea, não pode controlar emendamento no terreno mais ordinário do controle constitucional. Então, é uma forma do Congresso governar o país, né, quando ele emenda a Constituição. Então, governadores vão ter que se submeter, assembleias legislativas vão ter que se submeter, o próprio presidente e o próprio Supremo. Por isso que o Centrão opera por meio de emendamento. O último não, né? O mais recente e importante, do ponto de vista que a gente está discutindo aqui, foi a chamada PEC, alguns apelidaram PEC kamikaze, Teve um monte de apelidos. PEC eleitoral, muitas. Eu mesmo dei o meu, viu, Vivian, se você me permite. A PEC da compra de votos. Eu tenho dito que nós estamos diante da maior compra de votos da história da democracia ocidental, essa PEC. Ela teve o intuito absolutamente eleitoral, né, de viabilizar um voucher para 20 milhões de famílias brasileiras que começaram a receber nessa semana, né? E ainda inscrevemos. É o único país do mundo que tem escrito, desde então, na sua Constituição, as palavras caminhoneiros e taxistas. Por quê? Você sabe que essa PEC também criou um auxílio para essas categorias, que eu estou chamando aqui, se você me permite, de os cabos eleitorais do presidente, nesse momento. Então, veja, tudo bem, tem uma discussão super importante, que é a necessidade de fornecer auxílio às pessoas no momento em que o país ainda enfrenta uma crise econômica muito séria, recém-saído da pandemia, com um contexto internacional completamente adverso. Todos nós somos favoráveis a esse tipo de apoio, né, aos cidadãos, aos brasileiros que precisam. Mas não há a menor dúvida, né, de que a motivação para a sua aprovação foi realmente abrir os cofres públicos para uma derrama eleitoral com vistas a alavancar, não é, a popularidade do presidente e do seu grupo de apoio dentro do Congresso, que também hoje se beneficia com orçamento secreto e outras coisas que você bem conhece. Então, é lamentável, por um lado, que tenha sido dessa forma, mas, por outro, para quem teme a ameaça de uma ruptura democrática, é muito bom ver um presidente populista lançando mão de expedientes populistas, né, para ganhar a eleição. Porque se a gente chegou ao ponto de ter que defender a eleição como mecanismo de constituição da autoridade política no país,
é muito bom ver o principal mandatário da nação, que flerta com caminhos alternativos, vir disputar a eleição e mobilizar os recursos de que dispõe para conquistar votos, como, por exemplo, esse de Se aprovar uma colocar emenda no jogo, né? constitucional. Dentro desse contexto todo, que papel tem esse manifesto, não é, que saiu aí, não é, da USP, depois surgiram novas cartas, não é? Mas foi a primeira que tem aí uma defesa do Estado Democrático de Direito. Que importância ela tem, que efetividade, como é que você enxerga essa iniciativa? Ela surpreendeu, né, pelo volume de assinaturas que obteve rapidamente, correu feito um rastilho de pólvora, né, chegou São agora quase um milhão de... 945 mil, não é isso? Como? 945 mil assinaturas. Exatamente, quase 1 milhão de assinaturas. Eu tenho conhecimento de que são 1 milhão de assinaturas realmente verdadeiras, viu, Vivian? Porque houve um cuidado muito grande de quem recepcionou as assinaturas, inclusive diante de tentativas de ataques recebidos, cibernéticos, contra a iniciativa. Então, houve um controle disso também de segurança para a fidedignidade desses apoios todos. Mas, além da quantidade expressiva, teve também a qualidade expressiva dos signatários, né? Porque a carta começou a ser assinada não apenas por acadêmicos universitários, que sempre estão, né, são os primeiros a sair em defesa do regime democrático, a menor ameaça que ele venha a sofrer, mas também vários setores empresariais, dos bancos, né, e que abalaram, de fato, o presidente, né? O presidente acusou esse golpe, né? Esse choque, né? Ele veio a público, às vezes ele ironizava a tal da carta, às vezes ele se mostrava realmente ressentido, porque ele sentiu que perdeu apoio em setores importantes da sociedade brasileira, que vem nele uma ameaça à ordem democrática e não estão dispostos a embarcar nessa aventura, né? Então, eu acho que foi um momento importante para mostrar que esse caminho ele não está disponível para as elites políticas, né? O próprio Bolsonaro, se Ou as continuar elites não flertando... estão disponíveis nesse caminho. Desculpe? Ou as elites não estão disponíveis para esse caminho. Não sei te dizer a ordem dos tratores aí, mas que importam para o viaduto, né? Mas o fato é que é bom que as elites estejam alinhadas com o ideal democrático e não estejam dispostas a percorrer outro tipo de caminho. Então, o recado foi dado e foi muito importante. Eu espero que, a partir daqui, né, o país, então, se convença plenamente de que o que a gente tem que fazer é caminhar rumo a outubro, com as campanhas na rua, com os candidatos se apresentando, disputando suas propostas, e que a gente tenha o máximo de tranquilidade possível para apertar os botões da urna eletrônica no dia decisivo, né, e resolver o impasse do país por esse caminho, e não por qualquer outro, né? Professor, eu estou aqui lembrando de um episódio envolvendo o TSE, nós estamos falando aqui, nós temos um pano de fundo aqui importante, que é essa sucessão de ataques que foram feitos por muito tempo, por parte de Bolsonaro e bolsonaristas, às urnas, ao sistema eleitoral, né? Nós estamos cada vez mais próximos, e o TSE tem trabalhado muito para manter a sua credibilidade e enfrentar esses ataques. E nessa tentativa, Barroso, que ainda era o ministro Barroso, que ainda era presidente, chamou os militares a participar, não é, de um grupo que acompanha lá os tais de inspecionar o tal do código-fonte, não é, das urnas e tal. E o que aconteceu foi que realmente eles começaram a participar, e um desses era um coronel, Ricardo Santana, que era um bolsonarista de raiz nas redes, né? Isso veio ao público, enfim, ele foi excluído do grupo.
Eu queria Uhum. eu queria ouvir a sua impressão desse episódio, porque o TSE agiu, o ministro Fachin, que é o atual presidente, que vai passar a bola para o ministro Moraes, ele foi bastante contundente no sentido de excluir o coronel, né? Uhum. E o Exército disse que não vai indicar ninguém. Como é que Olha, Vivian, enxerga isso, inclusive com só mais um dado, num contexto em que as Forças Armadas apareceu nos últimos dias, numa pesquisa, com uma perda de aprovação popular? desculpe as palavras que eu vou usar, mas temos que ser contundentes nessa matéria. Quem ataca as urnas eletrônicas ou é por cretinice, ou é por ignorância, ou é por má fé e perversidade. Não há outra razão para isso. E digo isso pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, são poucos os países do mundo que dispõem de uma justiça eleitoral, ou seja, um ramo institucionalizado do Poder Judiciário que cuida das eleições do país. O Brasil adotou esse modelo na década de 30. E a justiça eleitoral, desde então, ela se galvanizou como um poder da República que realiza desde o registro dos eleitores, dos cidadãos como eleitores, colhe seus votos, apura os seus votos e diploma os candidatos. Então, a representação política no Brasil, ela só se faz e se completa pela atuação da Justiça Eleitoral. Não há outra forma de se tornar representante político no Brasil que não pelas mãos dos juízes eleitorais, dos seus tribunais e do TSE em particular, no caso da Presidência da República. Se o ministro Alexandre de Moraes não diplomar o candidato vitorioso dessas eleições, esse candidato não pode tomar posse, porque ele é ilegítimo. Veja, nos Estados Unidos, que é uma das democracias mais antigas e badaladas, hoje em crise, não é? Lá tem uma coisa tem uma coisa muito esquisita numa das maiores e mais longevas democracias do mundo, né? O presidente candidato, o candidato a presidente derrotado, precisa telefonar para o candidato vitorioso para reconhecer que perdeu. Me lembra os velhos duelos do faroeste americano, né? Quando cada um saca a sua arma e sabe-se lá o que vai acontecer, mas um tem que cair diante do outro. Isso se faz por um telefonema. No Brasil, quem resolve essa pendência não é na bala, na força, na autoridade exclusiva, unilateral, mas é um árbitro que diploma o candidato e entrega-lhe o certificado de que o povo o escolheu. Quem faz isso no Brasil é a Justiça Eleitoral. E faz isso por meio da urna eletrônica, mais recentemente, que foi uma das maiores invenções técnicas, porém com efeitos políticos dramáticos, introduzidos na democracia brasileira. Eu não sei se você tem conhecimento desses dados, Vivian, mas a urna eletrônica ela foi introduzida entre 1998 e 2002. Né? Ela não foi introduzida de uma vez só, ela levou 2 eleições consecutivas para se universalizar no país. Então, isso permitiu que a ciência política fizesse vários estudos do processo de implantação da urna, inclusive comparando em uma eleição cidades onde ela existia, foi introduzida, operou, e cidades em que ainda se votou em papel. E os estudos mostram, Vivian, que a quantidade de votos brancos e nulos caiu vertiginosamente com a introdução da urna eletrônica. Só para o Congresso Nacional, em 1994, nós tivemos 45% dos votos, portanto, quase metade dos votos para a Câmara dos Deputados no Brasil foi brancos e nulos. Uma eleição depois, em 98, quando a urna foi introduzida, esse número caiu, na época, equivalente à população do Chile inteira. Na eleição seguinte, em 2002, quando o restante do país adotou a urna eletrônica, caiu a quantidade de votos brancos e nulos, diminuiu ao equivalente a uma população inteira de Portugal.
Quando você soma as duas eleições, dá uma Venezuela inteira, em termos populacionais. Deixou de votar branco e nulo e passou a votar validamente para a Câmara dos Deputados. O que os estudos apontam sobre isso? Apontam que, portanto, antes da urna eletrônica, os votos brancos e nulos, eles não eram necessariamente intencionais do eleitor. Não é porque o eleitor estava de cara virada para o sistema político, não é porque ele estava protestando ou coisas do gênero, mas sim porque ele errou ao preencher a cédula de papel, porque na mesa apuradora de votos, quando você olhava a cédula e o eleitor fazia um rabisco diferente, mas que ia na direção de um certo candidato, vinha o fiscal do outro e questionava aquela cédula e conseguia anular aquela cédula na mesa apuradora. Então, muitos votos nulos ou eram por erro ou por disputa feita depois da manifestação do eleitor, na mesa de apuração entre os fiscais e os responsáveis da Justiça Eleitoral. Os votos em branco, muitas vezes, por dificuldade de escrever na cédula de papel. Então, a urna eletrônica, quando ela foi introduzida, desculpa estar me alongando demais, você pode me interromper, mas quando ela essa história é muito boa. Assim que se eu puder terminar, o nosso tempo está acabando, mas você pode concluir, porque essa história é importante. Só para concluir, quando a urna eletrônica é introduzida e o eleitor tem que, no máximo, apertar botões de números que ele pode levar consigo numa colinha dentro da urna, da sessão, né? Quando antes não podia, ele leva essa cola de números, ele digita os números e assim ele não erra, ou erra bem menos, né? Ele tem um incentivo para não votar em branco, ele está mais protegido, tem menos chance de anular o voto por erro, e o que é mais importante, Vivian, que eu acho que quem ataca a urna eletrônica quer trazer de volta, não é? Com a urna eletrônica, desaparece a mesa de apuração de votos em cédulas de papel. Essa segunda etapa, ou a apuração, né, que ela funcionava como uma segunda etapa que muitas vezes distorcia a vontade do eleitor, manipulava e corrompia essa vontade ali na forma de apuração como era feita. Então, a urna eletrônica ela fez desaparecer essa etapa posterior. Hoje, o voto do eleitor vai direto para o resultado. Ninguém tem que ficar interpretando o que ele fez na urna eletrônica. Né? E na medida em que ninguém tem a possibilidade de colocar o dedo no que o eleitor fez, nós temos uma garantia da soberania popular, nós temos uma garantia da verdade do voto do eleitor. A urna eletrônica trouxe isso. E por essa razão, a democracia brasileira é uma das mais fortes, deveria ser, pelo menos, não deveria estar sob ataque, porque no que diz respeito a como coletar a intenção do eleitor e transformar isso em resultados, ninguém faz isso no mundo melhor que o Brasil. Na proporção em que fazemos, com o tamanho do eleitorado que temos, com tantas unidades estaduais onde os votos, as eleições são praticadas, com a quantidade de partidos e com a possibilidade de os eleitores votarem em pessoas mais do que em partidos, quando em boa parte das democracias do mundo os eleitores não têm essa alternativa, eles só podem votar em legenda e nunca escolher nomes de deputados estaduais ou federais, como no Brasil se faz. Então, você entrega o direito de voto ao eleitor para que ele escolha nomes dentro de partidos para fazer a sua escolha, ele digita seus números numa urna e ninguém vai ficar interpretando o que ele fez depois disso. Só se vai colher o seu resultado e proclamar esse resultado na forma dos candidatos vitoriosos. Professor Rogério Arantes, foi um prazer falar com você mais uma vez. Obrigada pela sua contribuição importante e por essa história muito boa, que é muito importante de ser lembrada e de ser tornada pública, o máximo possível ser tornada pública. Foi um prazer participar mais uma vez com você, sigo à sua disposição e espero que a gente siga firme aí rumo às eleições e que elas transcorram da melhor maneira possível para todos nós, Vivian. Para todos nós. Eu conversei com o Rogério Arantes, ele é professor de Ciência Política da USP. O nosso assunto, as relações conflituosas entre o Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o TSE, os ataques às urnas e a defesa do Estado Democrático de Direito.
Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.